Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria nós temos de ouvir esta palavra presente por parte dos candidatos ao diaconado. É um presente ainda um bocadinho nervoso, mas isso passa. Fiquemos tranquilos. Deus é grande, a comunidade cristã reza por vós, todos nós estamos em comunhão, não só com Deus, mas também convosco, e por isso o projeto de Deus é grande e é bonito, é belo, pelo que só temos razões para lhe darmos graças com toda a tranquilidade dos nossos corações. Alegrai-vos sempre no Senhor. Esta é a palavra que hoje nos é dirigida, não como um refrão ritual, mas como um convite para a vida toda. O Advento é tempo de espera e é tempo de esperança que não engana, porque é enraizada no Senhor, que vem e que permanece em nós e no meio de nós. A ordenação destes 4 novos diáconos para a Igreja de Coimbra é um sinal bem visível de que o Senhor nunca abandona a sua Igreja. Sinal de que a acompanha na sua peregrinação terrena, mesmo que no meio de algumas tribulações. Novamente vos digo, alegrai-vos, para que ninguém esqueça que Jesus Cristo ressuscitado é a nossa esperança, é a sua esperança, a esperança de todos e de cada um. Havemos de olhar ainda mais para Ele com fé, por conhecermos a sua bondade e o seu amor por nós, pela Igreja e por toda a humanidade, sem excluir ninguém da possibilidade de nele se alegrar. Quando nós pensamos na vocação cristã em geral e na vocação para o ministério ordenado, nomeadamente na vocação dos diáconos, temos presente que somos chamados por amor a estar com Jesus, a permanecer nele de forma feliz. Ninguém tem maiores razões para ser feliz do que aqueles que reconhecem esse amor de Deus presente nas suas vidas, do que aqueles que acreditam que mesmo passando pelos caminhos de morte, com Cristo vão a caminho da vida. É extremamente redutor pensar-se qualquer vocação dentro da Igreja a partir do que se pode fazer ou do que se está impedido de fazer. É que, em primeiro lugar, uma vocação cristã, fundada no batismo em Cristo, morto e ressuscitado, é uma vocação para estar com Cristo, por Ele, com Ele e nele, louvar a Deus Pai. Não é por acaso que Paulo, na Epístola aos Filipenses, exortava todos os irmãos a apresentarem os seus pedidos a Deus com orações, súplicas e ações de graças. Sim, a oração cristã é sinal da confiança que depositamos no Senhor e constitui uma graça para todos os cristãos, tornando-se uma verdadeira vocação para os ministros ordenados. Somos chamados a estar com Cristo. Somos chamados a testemunhar no meio dos homens a alegria de permanecer no seu amor. Essa alegria que nos fortalece e nos envia aos homens e mulheres, nossos irmãos. Conhecemos bem a tentação do ativismo, hoje mais ainda potenciado pela escassez de operários para a messe do Senhor e pelas inúmeras solicitações das comunidades cristãs, que as comunidades cristãs fazem precisamente aos ministros ordenados. Trabalhar na messe do Senhor é muito bom, mas não pode fazer-se adequadamente sem essa convivência cotidiana com o Senhor, o que poderia tornar-nos especialistas ou técnicos em muitas matérias de caráter pastoral ou social,
mas deixar-nos, porventura, vazios de Deus e do seu amor, como os sinos que tinem sem mensagem e sem alma, segundo a linguagem do apóstolo. Conhecemos também a tentação do mundanismo espiritual de que nos falou o Papa Francisco. O que é o mundanismo espiritual? Trata-se da ação marcada por objetivos e por valores do mundo, mais do que por verdadeiras motivações de ordem espiritual, tornando-se aparentemente espiritualidade aquilo que apenas é desejo de sucesso humano. Caríssimos cristãos, leigos e consagrados, diáconos e presbíteros, a verdadeira espiritualidade cristã é a da comunhão com Deus por meio do Espírito Santo e tem apenas como objetivo o crescimento do reino de Deus e tem apenas como motivação a maior glória do mesmo Deus. Que devemos fazer? Esta pergunta dos discípulos de João Batista passa a ser também a pergunta dos discípulos de Jesus e mesmo a nossa pergunta. Ela não contradiz em nada o que se acaba de dizer. Pelo contrário, é a pergunta mais lógica e mais esperada feita por todos os que estão em Cristo e se deixam iluminar pelo Espírito na comunidade que é a Igreja. A ação cristã, a vida dos discípulos, decorre da fé. Nasce do amor de Deus presente em nós e, mais ainda, manifestado no testemunho vivo e, ao mesmo tempo, feliz da comunidade cristã. Antecipando o ensino de Jesus, o profeta João Batista respondia a esta pergunta que havemos de fazer, aludindo a 3 dimensões essenciais da missão daqueles que são chamados e enviados e que neste dia têm como primeiros destinatários os que foram eleitos para o ministério dos diáconos. Primeiro, fala da justiça e da caridade, que deve sobressair em toda a ação cristã. O amor ao próximo, segundo o estilo das bem-aventuranças, exprime a atitude cristã no melhor que ela tem. O amor, sob a forma de serviço aos irmãos, ao povo de Deus e a toda a humanidade, constitui o distintivo daqueles que estão em comunhão com Deus. E os diáconos são chamados à caridade cristã nas suas diferentes modalidades, em nome de Deus e seguindo o mandato que a Igreja lhes conferiu. Depois, o profeta alude ao batismo na água e no Espírito que há de ser trazido por Jesus e que nos faz entrar com Ele na morte, para com Ele ressurgirmos, renascermos para uma vida nova. Juntamente com o batismo está toda a liturgia e toda a oração cristã que o diácono é convidado a celebrar com fé e com amor. A liturgia, os sacramentos, são um dom inestimável que a Igreja celebra e vive e que se torna alimento da sua vida espiritual e da vida de toda a comunidade, daquela comunidade que o diácono serve de coração sincero e com a disponibilidade que lhe vem de Jesus Cristo, o servo de Deus e o servo do seu povo santo. Finalmente, mas não por ser menos relevante, o texto do Evangelho conclui afirmando que Jesus anunciava ao povo a boa nova. Depois, é o próprio Jesus que confia aos apóstolos e discípulos a missão de anunciar o Evangelho da salvação a todos os povos da terra. Também o diácono assume a missão de anunciar a boa nova por meio da evangelização
da catequese, da pregação e, acima de tudo, por meio do testemunho feliz de uma vida em Cristo Salvador. Irmãos e irmãs, queremos continuar a viver na alegria o dom da fé que recebemos e o dom da vocação a que cada um foi chamado na Igreja. Entreguemo-nos por isso de coração ao Senhor e procuremos aprofundar a comunhão com Ele que vem sempre ao nosso encontro com o seu coração divino e humano e cheio de bondade. Digamos-lhe o nosso obrigado na oração de cada dia e perguntemos-lhe sempre o que havemos de fazer. E a sua resposta faz-se ouvir e encontraremos a resposta de que precisamos. Encontraremos a alegria no serviço. Serviço a que também podemos chamar a diaconia da caridade, a diaconia da liturgia e da evangelização, a diaconia ou o serviço inscritos na nossa vocação comum e batismal, vocação para estarmos com Ele e para o levarmos aos nossos irmãos.